Vamos lá, 8h03, começando aqui. Esperar o pessoal entrar. A gente começar a falar sobre o primeiro pilar da redução da ansiedade. Ver se eu posiciono melhor essa câmera. Olá, Tânia. Olá, Meire. Estamos aqui pelo Instagram e pelo Facebook, no nosso grupo exclusivo e secreto, Vencendo a Ansiedade e a Síndrome do Pânico. Que legal o pessoal chegando. Bruna Santos aqui, ó, pelo Facebook. Maravilha. Tudo bem, Bruna? A Raíssa. Aí, Rá, tudo bem? A Rosimeire. Boa noite, Rosimeire. Vamos só dar um tempinho, ver se o pessoal chega, para a gente já iniciar o conteúdo em si, tá? Pessoal do Instagram, eu tô falando aqui, olhando um pouco mais para baixo, vocês estão me vendo um pouco mais de cima, porque foi a forma aqui que eu encontrei de posicionar a câmera, tá? Mas eu acho que tá dando para vocês verem aí. Como que tá o áudio, a imagem? Me falem aí como tá, se tá dando para entender direitinho, se tá dando para me ver. Ó, tem até uns amigos meus aqui, ó, Beatriz, Marian, pessoal vendo também aqui, bem legal. Júlia Brito, boa noite. Vicky, boa noite. A Pila Brito. Como vocês estão, pessoal? Ah, legal, estamos com 12 pessoas aqui pelo Instagram. 8 pessoas aqui pelo grupo. Juliana Brito, tudo bem? Maravilha, o pessoal está começando a entrar aqui. Fabiana. É até legal, a Bruna que falou que ela está em Minas Gerais, que ela é de Minas Gerais. De onde vocês são? Vão me dizendo aí. De onde vocês são. Que é sempre importante. A gente tem pessoas aqui no grupo, pelo que eu percebi, do Brasil todo. Então é legal saber de onde vocês são. Parece que tem bastante gente aí dos 4 cantos do país. Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Juazeiro, Bahia, que legal. Paraná, São Paulo, Campo Grande. Show de bola. Vamos começando aqui. Eu vou entrar aqui no conteúdo mais bruto mesmo daqui a pouquinho, tá? Mas vamos já iniciando, para que vocês também não fiquem aí esperando, tá? G que é Bahia. A Jacilene da Bahia, mas mora em Goiânia. Fabiana de São Paulo. Caramba, bastante gente mesmo, que legal isso. Bom, hoje eu quero passar um conteúdo para vocês, tá? Que me ajudou bastante aí. Quando eu comecei a realmente ter bastante crise de ansiedade, eu comecei realmente a estudar, a ir atrás de conteúdos, de coisas que pudessem me ajudar, que eu não aguentava mais. E esse foi um tema que para mim foi fundamental, foi o pilar, realmente. Por isso que eu coloquei até como o primeiro pilar para essa redução de ansiedade aí. Então eu quero passar para vocês aqui um pouquinho dele, tá? É uma coisa que, lógico, essa parte, essa aula vai ser mais teórica, mas vou dar bastante dicas aí que dá para vocês aplicarem mesmo na prática. Então, vamos ver se vocês conseguem seguir. Mas assim, é fundamental e realmente me ajudou muito. Acho que vocês vão gostar. 12 pessoas e 16 pelo Instagram. O pessoal do Instagram é bastante ativo, tá? Eu até combinei, coloquei aqui no Stories, pessoal, do Instagram, que para eu não ficar aqui dividido nas duas telas e acabar me confundindo, como é a primeira live aqui, eu ainda estou me ajustando, que eu responderia mais as dúvidas do pessoal do Facebook, tá? Então, se vocês quiserem aí, ainda dá tempo de vocês entrarem no grupo. Tem até o link aí no meu perfil, na minha bio. Vocês podem entrar para vocês conseguirem até assistir com mais qualidade. Pelo Facebook dá para ver com um pouco mais de qualidade e depois vai ficar salva, né, essa videoaula. Bom, vamos lá. Vocês têm aí papel e caneta fácil? Boa noite, Gislaine.
Marina Ribeiro, chegando também. Denise Marques. Vocês têm papel e caneta fácil aí? Se vocês tiverem, já separem. Vai ser importante. Ou um bloco de notas, se vocês estiverem pelo computador. Alguma coisa que dê para vocês anotarem aí. Um guardanapo que seja, qualquer coisa. Porque talvez surjam aí alguns insights no meio da transmissão. Então, talvez seja legal aí vocês anotarem. Pessoal de Pernambuco aqui, ó. Manaus. Caramba, bastante gente. Não só das capitais, como de várias cidades um pouco menores aí. De todos os cantos do Brasil. Bacana. Começando aí com minha primeira pergunta para vocês, para realmente não ficar somente um monólogo aqui, somente eu falando, né? O legal é a gente interagir. A primeira pergunta para vocês é: quanto tempo faz que vocês têm ansiedade? Vocês se recordam? Não estou falando de momentos ansiosos, que assim, eu até coloquei em alguns vídeos, a ansiedade vem do medo. Então é comum a gente sentir medo em várias etapas da vida, várias fases da vida. Eu não estou falando disso, tá? Desses momentos isolados. Eu estou falando de ansiedade, aquela que te persegue várias vezes no dia, todos os dias, tá? Que te causa muitos transtornos. É disso que eu estou falando. Quanto tempo faz que vocês têm essas ansiedades? Vou esperar o pessoal responder aqui, que é importante. Para a gente saber quanto tempo faz e qual a intensidade da ansiedade de vocês. Isso também vai ser bastante importante para a gente prosseguir aqui com o conteúdo certo para vocês. Enquanto isso, eu vou beber um pouquinho de água aqui, porque está bem quente. A Pila Brito faz mais ou menos 9 anos, bastante tempo. Mariana, quase 1 ano. Santos, eu não sei qual que é o seu nome inteiro aqui, porque cortou no Instagram, mas 1 ano e meio. Até respondendo aqui, a Deusa, acabou de começar, tá, a live. Deve ter coisa aí de nem 5 minutinhos. Tô só aqui esperando o pessoal chegar, mais em peso. Tem bastante gente aqui que confirmou que viria assistir, mas o pessoal tá entrando aos poucos, tá? Então acabou de começar. Danilo, uns 4 anos. Kátia, 6 meses. Juliana Brito, fazem 8 anos, ela disse. Simone, 3 anos. A Vicky, desde criança. Importante. Jacilene, uns 6 meses. A Marciana, 1 ano, aliás, desculpa. Denise, 2 anos. Raíssa, 4 anos. Beleza. Então, assim, grande parte das pessoas que comentaram aqui já tem aí ansiedade para mais de anos. Então, são realmente quadros que imagino que impactam bastante a vida de vocês. Até falando de mim, como até comentei em alguns vídeos, a minha ansiedade, a primeira vez que eu lembro que eu tive ansiedade foi lá na infância. Se eu não me engano, o episódio mais forte que eu tive mesmo foi até justamente o que eu coloquei lá no vídeo, que foi aquele episódio quando eu descobri que minha mãe estava grávida do meu irmão, né, meu primeiro irmão, eu era filho único até então, e ali o meu mundo, apesar da felicidade, que eu estava ali querendo muito ter um irmãozinho, meu mundo começou a virar de ponta cabeça, porque eu não entendia o que estava se passando. Então, eu não entendia o que ia acontecer depois que ele nascesse, eu não entendia como ia ficar, como ia ser a atenção dos meus pais comigo depois disso. Então, realmente faz coisa aí de mais de 10 anos, bem mais de 10 anos. Bastante tempo também. Ó, Fabiana, mais de 15 anos, bastante tempo. Ó, Rebeca, tem 4 anos que a Rebeca falou que tem aqui ansiedade. Então a gente vê que é importante, por que eu faço essas perguntas, tá? Até esclarecendo para vocês. É importante que vocês falem quanto tempo faz, porque as outras pessoas vão vendo que não é somente com elas. Que isso acontece com muita gente. Estudos dizem que 10% da população brasileira tem ansiedade em várias etapas da vida. Isso representa nada mais, nada menos do que o Brasil como o país com mais ansiedade no mundo. É muita coisa. O pessoal está até comentando aqui algumas causas da ansiedade. Isso também é importante descobrir as causas para saber como lidar com a ansiedade realmente, tá? Mas nós vamos falar mais disso, mais profundamente disso depois, tá? Quem está cansado aí de ter ansiedade? Quem já não aguenta mais? Responde aí para mim.
Talvez você, por ter pouco tempo de ansiedade, ou por a ansiedade não estar tão intensa assim, talvez você conviva de boa. Conviva tranquilamente, não tem problema. Mas me diz aí, quem está cansado, está de saco cheio de ter ansiedade? E é de saco cheio mesmo, porque em português, claro, aqui a gente não fica dando voltas, tá? Quem está aí já de saco cheio, quem não aguenta mais ter ansiedade todos os dias, que vê a ansiedade como algo que atrapalha muito a vida. A Valéria, Elisandra, a Mídia, Cibele, Rebeca, Juliana, Denise, a Deusa. Eu tô vendo aqui no Instagram, tá o pessoal do Face, do grupo. Bastante gente aqui, ó. A Kátia, Meire. A Ivanete. Eu fervo dentro da minha mente. Realmente. São sintomas dos mais diversos, sabe? Tem gente que passa muito mal, que parece que está tendo ali um AVC, um infarto. Isso é muito comum mesmo. Eu até vi nesses últimos dias no grupo o pessoal comentando sobre esse tipo de sintoma. E por mais maluco, por mais louco que pareça, é comum. São coisas das síndromes da ansiedade. Infelizmente, né? Porque são coisas realmente que impactam muito. Ó, Bruna, eu estou cheio de estar sempre cansado o tempo todo. Esse é outro sintoma que é muito forte. Eu lembro que eu já cansei de ficar cansado, mas eu já fiquei muito cansado, com rotinas que todo mundo tinha. Eu vi as pessoas trabalhando, fazendo a mesma coisa que eu fazia todos os dias, com a mesma rotina, algumas pessoas até mais, com rotinas mais pesadas que a minha, e eu chegava no fim do dia exausto, não aguentava mais nada. E eu ficava me perguntando por quê? A ansiedade. A ansiedade esgota a gente de uma tal forma que até atrapalha o sono, como a Kátia disse aqui agora. Exatamente isso. Ó. Vivo passando mal, tá piorando muito. E quando a gente não para um pouco para entender, para compreender por que a ansiedade está me impactando em tais coisas. O que faz a ansiedade vir à tona? Quando a gente não para fazer isso, realmente a ansiedade começa a tomar conta. É uma coisa natural, ela tende a crescer. Mas vamos lá, vai. Bom, para quem ainda não sabe, eu sou o William Sampaio, tá? Eu sou coach neurolinguístico. E para explicar o que é o coach neurolinguístico, além de trabalhar com metas, que é uma coisa típica do coach, por exemplo, estabelece aí uma meta de, ao invés de você estabelecer que quer deixar de ser ansioso, que isso é uma meta negativa, poxa, eu quero deixar de ser, não é positivo. O que você quer ser? Poxa, eu quero ser tranquilo, eu quero ser calmo. Então, eu como coach te ajudo a alcançar isso. A gente traça um plano, estabelece aí pequenas metas, pequenos passos para você ir conquistando cada vez mais e para no final das contas você conseguir alcançar esse objetivo, tá? E por que neurolinguístico? A neurolinguística aí é um estudo que contempla várias partes da estrutura, da arquitetura mesmo, do cérebro humano. Então, vários cientistas aí começaram a estudar de forma um pouco mais lógica como são nossos pensamentos e quais tipos de pensamento impactam, quais tipos de pensamento geram o que na gente. Não só os pensamentos como as palavras, o que nós dizemos, tanto para os outros quanto para nós, o que e de qual forma nós pensamos, como nós reagimos. Então, estuda tudo isso. Então, é uma coisa muito mais profunda do que somente definir metas, tá bom? Por isso que eu gosto de explicar. Bom, vamos lá. Então, a gente já deu um tempinho aqui, já são 8h17, tá? Eu tinha combinado de começar essa live 8 horas, comecei mais ou menos 8h05. Então, vamos começar com o conteúdo propriamente dito, tá? Eu quero começar aqui com uma pequena história, tá? E por mais que pareça besta de início, preste bem atenção nessa história, porque tem um sentido, tá? Para eu contar isso. As histórias, Hollywood sabe bem disso, tá? A indústria dos filmes americanos sabe bem disso. As histórias, elas conseguem nos despertar não só consciência, como sentimentos e emoções, e elas acabam fazendo mais sentido pra gente do que simplesmente um estudo, do que simplesmente dados científicos. Por isso que eu vou começar com uma história, para você perceber que dá pra gente fazer diferente, tá? É a história de um fazendeiro, de um simples fazendeiro. Bem, havia uma fazenda onde os trabalhadores viviam tristes e isolados uns dos outros. Eles estendiam suas roupas surradas no varal e alimentavam seus magros cães
com o pouco que sobrava das refeições. Todos eles viviam ali e trabalhavam na roça do senhor João, que era o dono ali das terras, que tinha muito dinheiro e que exigia sempre trabalho duro, pagando sempre muito pouco. Essa história aconteceu há muitos e muitos anos, há coisa de séculos atrás, então era assim que funcionava. Todos que ali viviam trabalhavam na roça do senhor João. E um dia chegou ali um novo empregado, cujo apelido era Zé Alegria. Era um jovem agricultor em busca de trabalho. Foi admitido e recebeu, como todos, uma velha casa para morar ali mesmo onde trabalhava, para realmente trabalhar o máximo possível e ter pouco descanso, para não perder tempo para o senhor João. O jovem, vendo aquela casa que ele recebeu, uma casa suja, abandonada, resolveu dar uma vida nova para essa casa. Então ele pintou as paredes, plantou flores, limpou a casa, arrumou, enfim, ele deu ali realmente um trato na casa. Ele sempre trabalhava feliz e os outros trabalhadores perguntavam: poxa, mas como você consegue trabalhar feliz aqui? É tristeza, dia após dia, a gente não tem vida. E ele foi lá e simplesmente respondeu: bem, esse trabalho é o que eu tenho hoje. É tudo que eu tenho. E eu não posso escolher como viver. Então isso pra mim tá ótimo. Ele realmente foi grato. Ao invés de criticar, ele preferiu agradecer pelo que ele tem, pelo que ele recebeu. Ele falou: quando eu comecei a trabalhar aqui, eu percebi condições, tratamentos que as pessoas recebiam, e como ninguém me obrigou a aceitar o emprego, eu aceitei simplesmente, e pra mim tá tudo bem, sabe? Eu estou, não estou feliz, mas eu estou grato pela oportunidade que foi me dada, e eu me conformei, pra mim está bacana. Os outros não acreditavam, e acabaram criando um complô contra ele. Um dia o senhor João pensou: alguém que cuida tanto da casa, ele passou pela casa e perguntou: alguém que cuida tanto da casa, como pode? O que esse cara tem, sabe? Os outros estão deixando a casa cair aos pedaços, o que esse cara tem de diferente? Eu vou lá falar com ele. Foi então que o Zé Alegria chamou o senhor João, aquele carrasco, para entrar na casa dele e simplesmente foi lá e começou a reparar como a casa era arrumadinha, bonitinha, diferente de todas as outras que ele já tinha entrado dos empregados, que recebiam ele de cara feia. Zé Alegria foi lá simplesmente ofereceu bolachas e um café fresquinho, acabou de passar. O seu João ainda ficou pasmo com aquela situação. E depois daquilo, ele começou a pensar: meu, eu preciso de alguém, que eu estou buscando há tempos, aliás, para cuidar da fazenda. Eu não encontro ninguém que eu acredito que vai dar tanto zelo, tanto capricho quanto eu. Só que esse cara é diferente. Dias depois, ele foi embora, né? Dias depois ele chamou o Zé Alegria na casa grande, no casarão dele. Zé, você não vai trabalhar mais como simples operário aqui das minhas terras. Você vai ser agora o encarregado. Zé Alegria ficou super contente e agradecido. Ele não havia entendido muito bem o que tinha acontecido, sendo que ele só tinha feito ali o trabalho dele, mas foi lá e aceitou. Depois disso, as pessoas, os colegas, então colegas de trabalho dele, começaram a perguntar: mas o que você fez? Você está puxando o saco dele? O que está acontecendo com você? Ele simplesmente falou: isso aqui é o retorno do meu trabalho. Ele simplesmente me reconheceu. E eu sou grato por vocês, por terem me ajudado e me ensinado. E eu vou ser o melhor gerente, o melhor gestor que eu puder ser. Toda pessoa é capaz de efetuar mudanças significativas no mundo. Toda pessoa. Então não é porque os outros estão sofrendo, os outros estão tristes, os outros estão abatidos, estão largando os pontos, estão abandonando suas vidas, que você tem que abandonar. Você pode fazer diferente. Ele fez diferente, foi grato com a oportunidade e conseguiu um destino diferente. Essa é a moral da história. E por que eu digo isso? Porque o tema de hoje é autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Por quê? Bem, tempos atrás, quando eu tinha muitas crises de ansiedade, como eu até falei no começo, eu comecei a reparar por que esse sentimento está comigo? Por que a vida é assim? Por que as coisas não acontecem como eu gostaria que acontecesse? Não achava explicação. Eu culpava a crise financeira, eu culpava a política,
Eu culpava o meu trabalho, os meus colegas, que supostamente queriam me derrubar. Eu culpava a minha família. Eu culpava as pessoas que estavam em volta de mim. Só que simplesmente eu não via a minha responsabilidade nisso. E depois de muito estudo, eu comecei a entender. Eu comecei a praticar. E eu vi que quando eu trouxe o conceito de autorresponsabilidade para a minha vida, as coisas começaram a mudar. Eu comecei a reparar que o que eu fazia me gerava um retorno. Que as minhas atitudes me geravam um feedback, um simples retorno. E não queria dizer que era bom ou ruim, era somente um retorno do que eu fazia. Por isso que, a partir de então, eu fui me autorresponsabilizando. E eu fui melhorando minhas atitudes, meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas emoções. Aí você pode falar, poxa, mas o que isso tem a ver com ansiedade? Simplesmente, quando eu tinha crise de ansiedade, eu parava, sofria, lógico, sofria como todos vocês sofrem, mas depois eu me colocava para pensar, caramba, de onde surgiu isso? O que será que minha mente, o meu corpo quer me dizer com isso? Eu me autorresponsabilizei. Eu tirei das circunstâncias da família, da família, das namoradas, não sei do que, não sei do que, não sei do que. Tirei de tudo e trouxe para mim. Não é culpa, é responsabilidade. O que eu estou deixando de fazer? Ou o que eu estou fazendo a mais para me trazer essa ansiedade? Eu comecei a reparar que eu antecipava muitas coisas. Por exemplo, meu patrão, na época, queria falar comigo e eu já parava. Meu Deus, o que eu fiz? Eu vou perder o emprego, mas eu não posso perder o emprego agora. Eu tenho muitas contas para pagar, mas eu não posso. Entende? Então eu comecei a perceber que eu estava reagindo mal a um estímulo externo. Quando eu comecei a me autorresponsabilizar, eu falei, poxa, ele só quer falar comigo. Eu sei do que eu fiz. Eu sei de tudo que eu fiz, eu sei dos passos que eu dei aqui dentro. Então tudo bem, sabe? Eu sei que eu não tenho nenhuma, entre aspas, culpa no cartório, então eu vou tranquilamente. Sabe? Então esse é o poder da autorresponsabilidade. A partir daí, eu fui trazendo isso para várias áreas da minha vida, e a partir daí eu comecei a ver resultados. Então, poxa, quando eu ficava triste por não ter o apoio das pessoas, no meio das crises, eu me colocava no lugar delas. Poxa, como que é conviver? Essas pessoas não têm culpa do que eu sinto. Não tem culpa de eu reagir assim com as coisas. Como será que deve ser conviver comigo, às vezes, de cara feia, comigo, às vezes, passando muito mal? E querendo ou não, eu moro na mesma casa que essas pessoas. Eu interfiro na vida dessas pessoas. Por que será que elas reagem da forma que elas reagem? E o que eu tenho a ver com isso? Entende? Então eu comecei a me conscientizar. A live de hoje, então, é sobre a autorresponsabilidade, tá? Eu vou continuar aqui, só pra gente não alongar muito. O pessoal tá aqui comentando bastante, inclusive no Instagram, tá? A Deusa tá falando que a live tá travando muito. Pessoal do Facebook, tá acontecendo isso com vocês também? Talvez seja o Wi-Fi aqui do celular, que eu tô aqui pelo Wi-Fi no celular. Ó, a Sam Santos falando que é difícil ter uma vida social com ansiedade. Realmente, eu tinha muita dificuldade em relação a isso também. Muita dificuldade. Mas isso, aos poucos, quando eu fui percebendo que eu conseguia sim dar um outro rumo para a situação, aos poucos as coisas foram melhorando. Inclusive na vida social, tá, Sam? Ó, o pessoal falando que no Face está ótimo, tá? Então vamos lá, eu vou explicar para você, no resumo, o que é autorresponsabilidade, tá? De uma vez por todas. Ouça com carinho e com amor o que eu tenho para dizer, tá? Pode parecer duro, pode parecer pesado, mas a partir do momento, e essa foi a solução que eu encontrei, depois de de conversar com psicólogos, de conversar com muita gente, eu não estou desprezando o trabalho de ninguém, tá? Só estou falando que assim, não adianta a gente passar em psiquiatra, psicólogo, tomar remédio e não tomar as rédeas da vida. É isso que eu estou falando, tá? Então, a partir do momento que eu fui reparando o quanto essas coisas pesavam, tudo foi melhorando. E é por isso que eu estou trazendo para vocês esse tema, tá? Só beber mais um pouquinho de água aqui. Então, Deus, talvez seja Wi-Fi. Eu não sei dizer, tá? Aqui no Face, tá normal.
Se você está no grupo do Face e conseguir entrar lá, talvez fique melhor, viu, Deusa? Talvez fique melhor por lá. Mas vamos lá. A autorresponsabilidade é ter a certeza absoluta que você é o único responsável pela vida que você tem levado. E, consequentemente, você é o único que pode mudá-la. Aí você fala, poxa, mas com a ansiedade, como que eu posso mudar a ansiedade? Veja só, a ansiedade, ela não surge do nada. Ela tem causas. E às vezes são causas que a gente não sabe dizer quais são. Não sabe dizer o porquê que elas surgem. Mas elas têm causa. Aí você fala, poxa, mas como que eu vou controlar isso? Como que eu vou ser autorresponsável por isso? Mas não é por isso que você vai ser autorresponsável. Você vai ser responsável pelo que causa isso. Entende a diferença? Sendo autorresponsável por isso, todo o resto, os sintomas, começarão a diminuir. Deixa eu só ver aqui, ó. A Deusa falando, me disseram que isso não é bom para quem sofre. O que, Deusa? Só para entender especificamente o que é, para a gente esclarecer aqui, tá? Estou parando aqui um pouquinho para ver os comentários, tá, gente? Porque é a primeira vez que eu faço a live aqui, tá? E eu tô ainda me acostumando. Então tem bastante comentário. Como o Face não acompanha, a barra de rolagem dos comentários não vai de acordo com os novos comentários, eu tenho que ficar rolando aqui, tá? Então às vezes eu acabo deixando passar alguma coisinha, por isso que eu vou recapitulando e parando às vezes. Ó, eu até parei aqui para ver um pouquinho, porque me chamou a atenção esse comentário. Me disseram que não é bom para quem sofre, a Deusa falando. Eu perguntei sobre o que era, né, que ela tinha falado, e ela falou, participar de grupo, ficar lendo as coisas na internet. Vamos lá, eu só vou parar aqui um pouquinho o tema para esclarecer isso. Deusa, ótima pergunta, tá? E ótima observação, por sinal. Tem os dois lados da situação. A primeira parte é que, se você está numa fase muito sensível, ficar vendo coisas ruins, independente de quais sejam, você pode ver, por exemplo, o Datena na televisão, isso vai te impactar. Por quê? O Datena eu não tenho nada contra o Datena, tá? Estou dando como exemplo o tipo de programa. Programa policial, programa de tragédia, tá? Até jornais. Quando você está com uma crise e você está muito inseguro, com várias coisas em volta tal, se você fica vendo jornais, coisas desse tipo, você começa a ficar mais tenso ainda, mais preocupado ainda. Então isso dispara muita ansiedade. Então por isso que muita gente diz que não é bom. E eu concordo nesse aspecto com essas pessoas. Só que ao mesmo tempo, Deusa, é positivo você estar em grupos de apoio e assimilar as coisas positivas desses grupos, porque as pessoas se ajudam e caminham juntas em prol da mudança, em prol de vencer a ansiedade, nesse caso, tá? É claro que, assim, muitas pessoas desfocam nos grupos. Eu concordo, já estive em muitos deles, até de ansiedade, quando eu estava ali começando a me cuidar. Mas tem sempre o que você pode aproveitar, tem sempre o que você pode tirar de positivo disso, tá bom? Então, respondendo resumidamente, sim e não. Pode fazer mal e pode fazer bem. Depende o que você filtra daquilo. Depende de que tipo de grupo você tá. Depende do que você quer encontrar nesse grupo, tá? As pessoas trazem o dia a dia delas. Tem muita pessoa passando mal o tempo todo. Num grupo grande acontece isso. Só que se você ficar entrando no problema das pessoas o tempo todo, e veja bem, isso não quer dizer deixar de ser solidário. A gente tem que ser solidário com os outros, sim. Mas não quer dizer que você tem que pegar o problema do outro para você. Ainda mais você ansioso. Veja bem, se você fizer isso, a sua ansiedade vai aumentar. Tá bom? Diferente de ser solidário. Solidário todos nós temos que ser. É um problema que impacta muita gente, tá? Então nós, quando entramos nesses grupos, comentamos, ajudamos as pessoas, estamos sendo solidários, tá bom? E isso não nos obriga a ver o tempo todo essas tragédias, essas coisas que acontecem, sabe? Essas coisas ruins. Você pode filtrar o que te serve. Porque a partir do momento que todos estão ali e o grupo está evoluindo, e é importante a gente manter o grupo sempre evoluindo para coisas boas, e não somente para coisas ruins, a partir do momento que a gente consegue fazer o grupo andar, todo mundo é beneficiado. Tá? Espero que eu tenha conseguido responder aí, rapidamente até, tá, Deusa? Porque senão a gente vai acabar desfocando aqui a live. Tá, bom. Continuando aqui. Falando da ansiedade e da autorresponsabilidade. Aí você fala, poxa, mas como que eu vou aplicar a autorresponsabilidade da ansiedade? Você não pode se responsabilizar, pessoal do Insta e pessoal do Face. Você não pode se responsabilizar pelo que o outro diz, pelo que o outro faz,
pelo que o mundo faz e deixa de fazer. Não tem como você se responsabilizar por isso, sabe? As coisas vão acontecendo mundo afora. A vida não para. Todo mundo está ali vivendo sua vida. E isso gera impactos na gente. Não tem jeito. Da mesma forma que nós, vivendo, tendo ansiedade ou não, também gera impacto na vida das outras pessoas. Isso é comum. É a convivência em sociedade. Normal. Só que aí entra a autorresponsabilidade. Nós não somos obrigados a interpretar a palavra do outro, a ação do outro, o pensamento do outro, seja o que for, de uma forma negativa. Mesmo o outro tentando ser destrutivo, mesmo o outro tentando colocar a gente para baixo, a gente é obrigado a seguir nesse mesmo barco que a pessoa, porque se a pessoa está te botando para baixo, com certeza ela está para baixo. Talvez não pareça ali, fisicamente, mas no fundo, ela está para baixo. A gente é obrigado a seguir no mesmo barco que ela, seguir no mesmo caminho que ela. Por isso, você sendo autorresponsável, você consegue discernir, consegue parar. Para aí. Essa pessoa está querendo me atingir, essa pessoa está querendo me machucar, ou simplesmente o que essa pessoa disse não caiu bem para mim. Tudo bem. É a opinião dela, é a ação dela, e eu tenho a minha opinião e a minha ação. Nada me obriga a seguir o que essa pessoa está dizendo, o que essa pessoa está fazendo. Ok? A gente tem, às vezes, essa falsa sensação, essa falsa impressão, essa falsa crença. Aliás, não é nem uma falsa crença. É uma crença muito real, tá? E forte. Às vezes a gente tem essa coisa enraizada na gente de, poxa, ele parece ser mais forte que eu. A gente que tem ansiedade tem muito isso. Como a gente fica muito inseguro, a gente começa a concluir as coisas. Ele parece ser mais forte que eu. E por parecer mais forte, talvez ele esteja certo. Talvez eu realmente não seja uma boa pessoa. Talvez eu realmente seja fraco. Talvez eu realmente seja incompetente, infeliz, prejudicial, tóxico. Vamos lá, gente. Vamos separar as coisas. O que ele disse é o que ele disse. O que ele faz é o que ele faz. Acabou. É isso. A gente tem que ser um pouco prático às vezes, tá? E isso é uma forma prática de explicar a autorresponsabilidade. O que ele diz é o que ele diz. O que ele faz é o que ele faz. Acabou, pronto. Entende? É claro que isso a gente não consegue mudar da noite pro dia. A gente não vai sair da live falando, poxa, agora eu tô livre das amarras do mundo, tô livre aqui da interferência dos outros. Não vai acontecer. Mas, a partir do momento que isso faz sentido para você, que você pega isso e compreende como uma verdade sua, você começa a mudar dia após dia. Você começa a prestar atenção nos momentos que você se deixa levar e fala, opa, eu não estou sendo responsável, eu estou entregando minha vida nas mãos de outra pessoa. Isso é certo? É isso que eu quero para minha vida? E aí a gente começa a evoluir. Então vamos lá. Deixa eu só até rolar aqui um pouco a tela do Facebook, tá? Para ver aqui. Pessoal, é até bastante importante comentar, tá? Eu vou responder as dúvidas. Algumas dúvidas fogem um pouquinho do tema, tá? Mas não tem problema. Eu vou responder no final da live, tá bom? Porque senão a gente começa a desfocar aqui e ninguém entende nada, tá? No fim das contas. Então eu vou responder no fim da live. Então, no fim das contas, você está onde você se coloca. A vida que você tem levado é sua responsabilidade. Entenda isso com amor e com carinho. Eu não estou dizendo isso para te ferir. Eu não estou dizendo isso para fazer você, para te colocar para baixo. Não é isso. Eu já passei por isso, já passei por crises, já passei por síndrome do pânico, transtornos do pânico, por muita ansiedade. Isso parou minha vida durante muito tempo. Eu fui infeliz durante muito tempo, eu sofri durante muito tempo. Então, qual seria o sentido de colocar você para baixo? Entenda o que eu estou dizendo. Entenda o que eu estou dizendo. Isso, para mim, quando eu conheci, foi muito impactante, foi muito doloroso. Quando eu conheci esse conceito, foi muito doloroso para mim. Mas quando eu entendi e trouxe para mim como verdade, quando eu percebi que tinha sentido, eu comecei a ver isso na prática, eu realmente falei, esse tempo todo eu não tenho conduzido minha vida tão bem assim. E tudo bem, sabe? Não foi perdido todo esse tempo, porque eu aprendi. E eu aprendi com isso. É isso que importa. Eu já sei o que não fazer. Agora eu vou em busca de aprender o que fazer. A vida, gente, é uma eterna lição. Não no aspecto negativo da coisa, não é lição de castigo. Lição de aprender. Sabe aquela lição na escola, quando a gente está aprendendo? É isso. A vida é uma série de lições. A gente vai aprendendo e evoluindo. E normal, tá tudo bem, entendeu? Mas é importante a gente fazer escolhas.
Tudo bem, eu vivi até agora sim. E a partir de agora, como eu quero viver? Como eu quero estar a partir de agora? Eu vou me responsabilizar? Eu vou tomar as rédeas da minha vida? E aí? O que eu faço? Entende? Então vamos lá, gente. Qualidade do pensamento, qualidade das palavras que você diz, não só para os outros, como para si mesmo, é fundamental para isso, tá? Então você é responsável. Você, de novo, só relembrando, você não é responsável pelo que o outro diz, pelo que o outro faz. Pode ser quem for. Seu pai, sua mãe, seu cônjuge, marido, né? Marido, mulher, namorado, chefe, amigo, qualquer tipo de pessoa. O mundo como um todo. Você não é responsável pelo que eles fazem. Mas você é completamente responsável pelo que isso gera em você. Eu vou explicar, eu vou dar algumas dicas no final dessa live de como a gente pode fazer para sair dessa roda dos ratos. Quando eu digo roda dos ratos, é aquela roda que os ratinhos ficam correndo e nunca acaba, nunca chega no final. Ficam ali, ó, em círculos. Entende? Eu vou dar dicas para vocês saírem desse ciclo vicioso. Tá? Pra gente começar a caminhar juntos a partir disso. Tudo bem? Então vamos nos atentar mais aos nossos pensamentos, ao que falamos e a como nós reagimos aos estímulos do mundo. Tá bom? Bom, é muito bom saber, eu não compreendi isso de início, mas é muito bom saber que nós somos responsáveis pela nossa vida. Você já parou para pensar como é bom saber disso? O que isso significa? O que significa para você? Vamos lá, pessoal, me responde aqui. O que significa para você ser responsável pela sua vida? Só para eu perceber, só para eu entender aqui se vocês estão compreendendo onde eu quero chegar. Se vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo. O que significa para você, você no Insta, você no Facebook, o que significa para você ser responsável pela sua própria vida? Ser responsável por você. Vamos lá. Só esperando aqui o pessoal responder, tá? Tá todo mundo acordado aí? Eu sei que talvez tem bastante gente aí cansado do trabalho, cansado aí da rotina, da casa, dos filhos. Enfim, é realmente muito pesado. Esse dia a dia nosso é bem corrido, sabe? Ainda mais o pessoal que está aí em grandes metrópoles, né, grandes cidades, que pegam aí condições cheias. Eu não sei como são as pequenas cidades, tá? Mas eu moro aqui em São Paulo, então aqui é um caos, né, pra gente ir para algum lugar, voltar. Ainda mais quando chove, como hoje. É muito complicado, então a gente se estressa um pouquinho. Então, vamos lá, vamos respondendo aí com calma. Quero ver a resposta de vocês. Ver se todo mundo está compreendendo o que eu estou dizendo. E se vocês estão gostando desse conteúdo. Ó, Bruna Machado. Ser autorresponsável é ser capaz de fazer escolhas por mim mesma. Legal. É isso aí. Certíssimo, Bruna. Dani Santos. Ser autorresponsável quer dizer que não podemos deixar o exterior interferir na nossa vida, nas nossas decisões. O que mais, gente? O pessoal tá chegando aqui, ó. Tem gente chegando aqui ainda na live, tá? Acho que o pessoal tá chegando agora dos trabalhos, dos afazeres. Então, ó, tem bastante gente aqui falando dos sintomas da ansiedade. Então, gente, ó, sobre os sintomas da ansiedade, são realmente bastante dolorosos. Eu sei disso, sei bem como são. Mas eu vou fazer uma live específica para isso, tá? Com algumas dicas práticas de como aplicar para a gente se acalmar, para a gente tirar a mente dos problemas, tá bom? E não só a live, como eu vou fazer alguns vídeos também que vão ficar gravados, tá? Então é importante que vocês sigam aí no passo a passo, para que tudo dê certo. Porque senão a gente começa a pular etapas, pensando em somente aliviar o agora, que eu também sei que é importante, tá? Eu sei que é bastante importante. Mas acaba que no fim das contas a gente não saiu do lugar. A gente só teve ali soluções momentâneas, mas nenhuma que concretizasse a nossa redução de ansiedade, tá? Vamos ver o que o pessoal tá falando aqui, ó. A Bruna Gede Rodrigues, desculpa. Ser responsável pela nossa vida significa fazer as coisas por nós mesmos sem que o outro cause impacto sobre você. Viver como achar melhor. Legal. Ser autorresponsável, pela Vicky, quer dizer vencer o medo. Ótimo. É isso aí. A Uliana, ó.
eu não acho que eu seja responsável pela minha vida, porque parece que as pessoas fazem coisas para me magoar. Então, Liana, é até uma coisa que eu vou citar aqui, mais no meio da live. Esses impactos que as ações das pessoas causam, quando a gente começa a parar para pensar, as pessoas causam impacto de forma, às vezes, proposital, e muitas das vezes, a maioria das vezes, de forma não proposital, e a gente reage de alguma forma. Muitas vezes, quem tem ansiedade acaba não reagindo de forma muito positiva, o que é até natural, porque a gente não aprendeu desde cedo a controlar pensamentos e sentimentos, tá? Então, quando a gente se torna responsável por nós, pelos nossos pensamentos e sentimentos, a gente passa a deixar de se importar com essas coisas. Se a gente percebeu que alguém fez alguma coisa para atingir a gente, acabou, tudo bem, sabe? Se essa pessoa fez alguma coisa para me atingir, ela tá perdendo tempo, ela tá perdendo energia. Ela tá gastando energia, porque eu não vou me deixar ser impactada por isso. Entende? Eu não vou me deixar ser atingido por isso. A minha vida é mais do que a opinião de alguém. Ponham isso na cabeça. A vida de vocês é tão grande, tão divina, que é maior do que qualquer tipo de opinião, do que qualquer tipo de ação dos outros. Vou tomar aqui um pouquinho de água, tá? Vocês concordam com o que eu disse? Me respondam aí, pessoal. Ó, a Luzimara falou que ser autorresponsável é viver sem medo. Juliana Brito. Ser autorresponsável é absorver as coisas boas, querer o melhor. Perfeito, é isso mesmo. Só, acho que eu derramei um pouquinho de água aqui. Peraí. Só vou colocar aqui no papel, só para não fazer muita sujeira. Vamos voltar aqui. Vocês pegaram a ideia, gente. É bem isso, tá? A base da autorresponsabilidade é você saber que há sim interferências externas do mundo, mas não são elas, e não precisam ser elas, as comandantes da nossa vida. É isso. Ó, vamos lá. Eu tô com uma colinha aqui, tá? De alguns tópicos que eu preciso falar. Que a gente começa a bater um papo aqui e a conversa flui, tá? E às vezes eu acabo esquecendo de falar alguma coisa importante. A partir do momento que você compreende que você está onde você se colocou, que você teve esse poder de se colocar em um determinado lugar, sendo consciente ou inconscientemente, tá? Às vezes a gente não sabe onde a gente está se levando. E a autorresponsabilidade, ela acaba abrindo as portas pra gente nesse sentido. A gente acaba começando a observar para onde a gente está indo. Quando a gente percebe que a gente se colocou em tal lugar, a gente percebe que a gente tem escolha. Que nós estamos liderando. E tudo bem, não está no lugar legal atualmente, a gente pode mudar isso. E a gente pode escolher onde a gente vai ficar, onde a gente vai estar daqui em diante. Entende? Faz sentido para vocês? Vamos lá, pessoal. Faz sentido? Ó, até coloquei uma citação aqui que eu achei bem interessante sobre isso, tá? Na tempestade, o pessimista reclama do vento. O otimista espera a tormenta passar. E o autorresponsável ajusta as velas. Ou seja, independente dos estímulos externos, independente se tem um furacão lá fora, e lá fora que eu quero dizer não é fora de casa, tá? É fora de você. Se tem um furacão lá fora acontecendo, eu sei que eu vou conseguir passar por essa. Eu sei que é só uma fase. Só que ao mesmo tempo, eu não preciso simplesmente esperar até que algo aconteça, até que algo caia do céu. Também não preciso ficar reclamando que está com uma tempestade lá fora. O que eu posso fazer é, tá legal, tá acontecendo isso, tem um problema. E qual que é a melhor ação que eu posso tomar a partir disso? Qual que é a melhor ação que eu posso tomar agora? É me acalmar? É parar um pouco, respirar? É pensar em mudar de rotina? É pensar em conversar com o meu marido, meu namorado? Eu falo aqui de marido e namorado porque eu vejo que tem muitas mulheres no grupo, tá? Então é importante colocar no cenário de vocês. Eu preciso conversar com meu marido, meu namorado? Eu preciso conversar com meu filho? O que eu preciso fazer? Tem um problema aqui fora, tá me impactando. Tem um turbilhão de coisas aqui fora, estão me impactando. O que eu preciso fazer em relação a isso? Eu vou sentar, chorar, vou sentar e me lamentar. E eu sei, gente, que vocês fazem isso de propósito, tá? Às vezes a gente para, a gente trava, congela, mas não é de propósito, eu sei disso. Só que a gente tem que fazer uma escolha, né? A gente tem que decidir mudar. E eu vou dar dicas de como fazer isso. Mas eu vou ficar parado esperando? Eu vou somente falar, legal. Como se eu estivesse ignorando o problema, que também não resolve muita coisa, no meu ver?
ou eu vou ver o que está acontecendo e vou me ajustar. E vou começar a verificar o que eu posso fazer. Pensar nas soluções. Entende? Ó, Neuza falando, às vezes a gente deposita expectativas nas pessoas e no fim acabamos decepcionados. Acontece, Neuza. Acontece, de verdade, sabe? É uma coisa natural. Relacionamentos, só dando aqui um oi pra Vandeuza. Tudo bem, Vandeuza? Ó, a gente começou faz um tempinho, tá live, então se acomode aí, pega um caderno, uma caneta e começa a anotar, tá? Tem bastante dica aqui interessante. Respondendo aqui a Neuza, então. Às vezes a gente deposita expectativas nos outros e a gente acaba se decepcionando. Tudo bem, acontece muito. Relacionamentos fazem isso, sabe? Não todos, é bom deixar bem claro, mas tem a possibilidade de acontecer. Da mesma forma que tem a possibilidade de a gente se dar muito bem, de ficar muito feliz, tem a possibilidade de a gente ficar triste, ficar chateado, ficar decepcionado. Acontece. É importante te perguntar a Deusa, por exemplo, será que você tem entregado a sua autoestima, entregado o seu ser nas mãos de outra pessoa, como se você falasse para ela, ó, vai lá e faz o que quiser. Entende? Porque quando você preserva a sua autoestima, você sabe até onde você deve ir. Se o relacionamento começa a te machucar muito, por mais tempo que você esteja com a pessoa, por mais que seja dolorido falar isso, dizer isso, tomar esse tipo de atitude, você fala, bem, pra mim já não dá mais. Ou antes disso você sente e conversa, ó, pra mim já não tá legal, sabe? Se a pessoa não muda de atitude, não muda de opinião, não muda o que for, que esteja te incomodando, a partir disso você toma uma decisão. É a sua vida, sabe? É a sua vida. As pessoas, pode até parecer um pouco de egoísmo, tá? As pessoas, elas acabam, isso por natureza, tá? É natural, é do ser humano, acabam pensando mais em si do que nos outros. Natural. Da mesma forma, outras pessoas que têm uma outra natureza, que cresceram de uma outra forma, foram ensinadas de uma outra forma, acabam se doando e pensando mais do outro que em si mesmo. Tem essas duas coisas. E quando esses dois tipos de pessoas se encontram, acontece isso. Então é muito de você ver se está saudável isso e se você quer que continue assim. Tá? A escolha é sua. Tudo bem, o que aconteceu já aconteceu, ok, mas o que você aprendeu com isso? Entende? Isso também é autorresponsabilidade. Tá bom, Neuza? Espero que eu tenha respondido aí. Ana Nascimento. É tão difícil conseguir fazer isso, dar um basta em algo que está te machucando, concordo. É difícil realmente. Mas o que é mais difícil? Ana, dar esse basta, ou tomar uma decisão, uma atitude, ou conviver todo santo dia, toda santa hora, com ansiedade, sem ter paz na vida. Eu sei que às vezes as coisas estão ali entrelaçadas, mas a partir do momento que você coloca na sua mente que, a minha vontade de vencer isso é maior do que a minha ansiedade. A minha vontade de vencer esse problema, seja ele qual for, é maior do que o problema. Você começa a caminhar. Pode ser que a passos curtos, mas começa a caminhar. Tá bom? E ó, é importante falar. Eu tô aqui porque eu já passei por muitas situações dessas. Não passei por todas, porque eu tô aprendendo muito também na vida, sabe? Mas o que eu sei eu vou passar para vocês. E a gente vai evoluir juntos. Só que eu preciso que vocês estejam dispostos a isso. Eu preciso que vocês queiram com muita força isso, tá bom? Vamos continuar aqui só para não prolongar muito, tá? Para as pessoas que acreditam que o destino é o mandatório, que o destino tem o controle da vida de vocês, eu pergunto, quem está direcionando a vida de vocês? Quem está dando a direção, o prumo, o rumo à vida de vocês? Quem está fazendo isso? Quem é o responsável pelos frutos que estão sendo colhidos? Se é Deus, se Deus está fazendo isso, perceba que, desde lá do Éden, Adão e Eva, ele tem dado pra gente, nós seres humanos, o livre-arbítrio. Sabe? Pode comer o que quiser aqui do Éden. Só não coma aquele fruto da árvore proibida. É isso, é o livre-arbítrio. Ele deixou você fazer o que você quer. Te aconselhou que algumas coisas não são boas, mas deixou você fazer. Entende? Para nós aprendermos em relação a isso. Então, Deus, o destino,
Tudo bem, gente, crenças à parte, tá? Crenças religiosas. Eu não tô aqui nem para discutir isso, mas o que eu tô falando é, Deus também falou para você que você tem o dever de tocar a sua vida de acordo com o que você acredita que é o melhor, sabe? Você não está preso a nenhum tipo de acontecimento, a nenhum tipo de coisa negativa, de aspecto negativo que te faça seguir por tal caminho que às vezes é nebuloso, às vezes é escuro, às vezes não é o que você quer fazer, sabe? Às vezes a gente consegue, aliás, às vezes a gente se vê travado num caminho não muito bom, mas quando a gente percebe que dá para fazer diferente, a gente vê que tem, talvez ali do lado, uma outra porta que pode se abrir pra gente, um outro caminho, que talvez seja melhor, a gente se motiva a buscar, a continuar tentando, tá? Então é isso que eu quero trazer para vocês. Não desistam, não entreguem a vida de vocês, a ansiedade de vocês, seja o que for, nas mãos do destino. Ou não coloquem a culpa em Deus, sabe? Eu sei que assim, eu, de novo, não tô aqui para discutir crenças com vocês, religiosas e tal. Cada um tem a sua e eu respeito muito isso, pelo amor de Deus, gente. Mas o que eu tô dizendo é, Deus deu pra gente o livre-arbítrio. E ele nos quer muito bem. Isso eu tenho certeza, sabe? Então vamos seguir a vida. Vamos mudar o que está incomodando a gente, pelo amor de Deus, gente. A gente não tem e não pode ficar à mercê das situações, das coisas. A gente tem que tomar a direção, o prumo da nossa vida. Faz sentido para vocês? Pessoal comentando aqui. Até algumas passagens que eu trouxe para você, tá? Em relação a isso. Para você ver como você não pode ficar preso na crença. Isso eu não digo crença religiosa, tá? Eu tô dizendo crença de uma verdade para você irrefutável, tá? Então talvez valha a pena você questionar algumas verdades suas, que você tem aí como verdades. Tudo o que está na mão, achar para fazer, faça-o com o próprio poder que tens. Ou seja, o que está ali ao seu alcance e você achar que deve fazer, vai lá e faça. Pode haver consequências, pode haver resultados. Mas você, sabendo que você está fazendo uma coisa, você deve saber que tem um retorno. E normal, como tudo na vida. Essa é uma passagem, tá, da Bíblia, de Eclesiastes, tá? Capítulo 9, versículo 10. Tá bom? Então, só uma passagem para vocês perceberem que é uma coisa real, tá bom? Ó, a Edivânia falando aqui, tá? Eu tô percebendo aqui, gente, é importante vocês me falarem, tá? Só para completar o raciocínio, pra vocês entenderem o que eu tô falando. Eu tô suando um pouquinho porque tá bem quente aqui, gente. Eu até fechei a janela porque a rua é muito barulhenta, tá? Então, talvez vocês estejam vendo aí minha testa suar. A Edivânia falando. Estou numa fase de tanta ansiedade que eu fico pensando todo o tempo na pessoa que eu estou, e aí eu fico querendo atenção, mas a pessoa me deixa para baixo. Edivânia, acontece. Às vezes a gente fica carente, realmente, fica querendo atenção. É uma coisa natural nossa. E tem até uma parte aqui que eu programei de falar para vocês, tá? Em relação a isso. Mas, pense o seguinte. Se você percebe que a pessoa está se distanciando, se afastando, você já parou para se perguntar, ou pra, na verdade, perguntar para a pessoa o que pode estar acontecendo? Por que isso está acontecendo? Talvez você tenha feito alguma coisa e não é problema nenhum, tá? A gente erra no dia após dia, são erros pequenos que no relacionamento podem impactar. Você já parou para pensar o que pode ter acontecido? Que talvez você não reparou de início, mas o que pode ter acontecido para a pessoa ter se afastado ou não estar dando tanta bola assim? Para e pensa, talvez seja uma coisa simples que dá para arrumar. Mas tem vezes que não é contigo, é com outra pessoa. Então, uma conversa franca, e com amor, com carinho. Não estou falando de discussão, de briga, mas uma conversa. Chega e fala, poxa, eu queria entender por que está acontecendo isso, isso, isso. Eu estou ficando um pouco chateada. Fala dos seus sentimentos com a pessoa. Entende? Ela vai compreender e você também. Pergunta para ela. Poxa, você está chateado com alguma coisa? O que você está sentindo? É importante, é fundamental.
Se é um relacionamento ainda mais afetivo, amoroso, é importante conversar. A conversa é a base de um relacionamento. Se não há conversa, o relacionamento começa a desandar. E chega uma hora que, né, começa a ficar por um fio, como a gente vê várias vezes por aí, em vários lugares, várias pessoas. Brigas e brigas e brigas. Então a conversa é a base. Você tem que chegar aí num consenso do que cada um deve fazer para o outro ficar melhor. Deve não, tá? Pode fazer. O que cada um pode fazer. Porque ninguém é obrigado a nada, tá? Se a outra pessoa exige de você, pede para você fazer uma coisa que não é saudável para você, você fala para ela, não é saudável. Se ela continuar insistindo, falando que para ela isso é prioritário, você faz uma escolha. Isso vai me impactar muito? Se eu fizer isso que ela tá pedindo, vai me impactar muito? Então eu não vou fazer e eu vou seguir minha vida. Eu só tô vendo aqui, ó, que chegou uma mensagem no Instagram gente, só para explicar aqui, porque às vezes eu digo um nome que às vezes parece estranho, tá? No Instagram aparece somente o apelido, o nickname da pessoa. Então tá aqui como Beta Breno 88. Gostaria de participar de algum grupo de apoio. Beta, eu vou te chamar assim, tá? Porque é o que tem aqui pra mim. No meu perfil, na minha bio, tem lá um link do grupo do Facebook, tá? Vai lá e pede pra entrar, que é o nosso grupo de apoio, que é por onde estou transmitindo aqui no Facebook, tá? Então vamos continuar aqui, tá? Gente, independentemente de como você está hoje, se você percebeu que, eu não tenho essa responsabilidade hoje, que eu tô aqui, William, tô dizendo, né? Se você percebe que você não tem isso, tudo bem. Normal. Eu também não tinha. Se você viu que faz sentido pra você, a gente tem um trabalho a fazer, só isso, tá? A gente vai seguir aí nas próximas lives, eu pretendo fazer aí mais de uma por semana, tá? Mais de uma live por semana, pra gente ir evoluindo nesse sentido. Ó, a Juliana comentando. A ansiedade muitas vezes, falou que não sabe se eu concordo, mas muitas vezes a ansiedade faz a gente se tornar vítima. E isso é muito ruim. Juliana, muitas vezes acontece, tá? De a gente ficar mais na defensiva e ficar mais vendo nosso lado e não vendo que às vezes a gente erra também como os outros. Então acontece mesmo. Então é importante a gente ficar atento a isso, tá? Mas, de novo, não é uma coisa que é o fim do mundo. Dá pra gente mudar esse aspecto, se a gente acha que vale a pena. E no fim das contas, qual que é a relação da autorresponsabilidade com a ansiedade? Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui agora, tá bom? Quero que vocês me respondam com sinceridade, tá? Na lata. O que a ansiedade impede vocês de fazer que mais dói? O que para vocês que é grande, o que mais dói que a ansiedade impede vocês de fazerem? O que vocês gostariam de fazer muito que a ansiedade impede? Me respondam aí, tanto no Instagram como no Facebook, tá? Ó, a Fezinha perguntando aqui, enquanto o pessoal tá colocando, tá? Os comentários. A Fezinha tá falando aqui. E quando você está no meio de um casal que se conhece há 28 anos e tem 2 filhos, e ambos querem se abrir com você, e ela falou que, consequentemente, sofre muito. Então, se eu entendi bem, é o que fazer. Tá aqui como Fezinha, tá? Eu vou te chamar assim, então. Então, Fezinha. Se o casal está com esse monte de problemas e os dois lados querem se abrir com você e você sofre junto com eles, se você percebe que está te impactando mais do que deveria, está tomando sua vida, que você está trazendo os problemas deles para você, talvez valha a pena você começar a regular isso, sabe? Ajudar sim. Se compadecer, ajudar sim, é importante. São seus amigos, claro, de muitos anos. Mas tomar o problema deles para você não faz sentido. Porque é como se você tirasse deles o aspecto da responsabilidade. É como se você tirasse o livre-arbítrio deles. É como se você tirasse deles a capacidade de adulto que eles têm de resolver os próprios problemas. Perceba o seguinte, se você resolver por eles o problema uma vez, ou 2, 3 vezes, resolver por eles o problema, será que eles vão aprender com isso? Ou será que eles vão sempre recorrer a você? Você quer ajudar a eles? Ou você quer simplesmente seguir como uma conselheira eterna do casal, a quem eles recorrem sempre para resolver o problema?
Então, se você ajuda num problema específico e isso termina, tudo bem, não tem problema. Agora, quando isso é muito frequente, traz muitos problemas para sua vida, tá na hora de você começar a ver uma forma melhor de lidar com isso, tá? Acho que a live aqui no Instagram caiu. Deixa eu aqui só iniciar outra, tá bom? Rapidinho. Eu já vou até aqui baixar para ver o que vocês estão dizendo. Ó, pessoal do Instagram, voltando aqui, porque eu acho que a live caiu, tá? Então, se vocês estiverem aí ainda. Vamos lá, eu perguntei o que mais dói para vocês, que vocês não conseguem fazer por conta da ansiedade. O que vocês gostariam de fazer e que hoje vocês não conseguem por conta da ansiedade. Ó, Lucilene falou, ser feliz, já não estou conseguindo mais, tudo se tornou ruim. Elisandra, na verdade, né? Dirigir. Gostaria de dirigir, então. Delis, de ter que resolver as coisas sozinha, de aprender a dirigir. Legal, muito legal. Cibele, a ansiedade me impede de ter um dia de trabalho tranquilo e com autoconfiança. Tá vendo? São impactos muito grandes. Eu não sei se o nome aqui tá, mas tá como May Góes. Sair sozinha. Então, a ansiedade impede de sair sozinha. Tá vendo, gente? São coisas muito cruciais. Como a gente vai viver sem sair sozinho? Para vocês perceberem, pra gente seguir aqui, tá? Pra gente não se alongar mais, até porque eu sei que vocês provavelmente querem assistir a novela das 9 da Globo. Eu vou trazer para vocês um relato do Nick Vucetich. Eu acho que é assim que se pronuncia, tá? É um rapaz que nasceu, tá? Nasceu com uma doença, tá? E ele nasceu sem os dois braços e as duas pernas. Nasceu sem os dois braços e sem as duas pernas. Imagina. É até meio foda falar português, claro, preciso ser bem sincero pra vocês, tá? É até meio foda falar porque vocês já pararam pra imaginar como que é uma vida? Como que é a vida de alguém que nasceu sem os dois braços e as duas pernas? Sabe, às vezes a gente reclama, e cada um tem seu motivo de reclamar, e tudo bem, mas às vezes a gente reclama das coisas e tem outras pessoas com muito mais problemas do que a gente lidando de outra forma. Ele nasceu sem os dois braços, sem as duas pernas. Imagina como foi a infância dele. O bullying. Imagina como foi para esse rapaz amadurecer, se ver como um adulto responsável, um adulto que tem uma vida a seguir, uma família para construir. Vocês imaginam isso? Então, só contando aqui um relato dele. Nick nasceu sem os membros superiores e inferiores, devido a uma rara síndrome conhecida como tetramelia, e durante muitos anos procurava incessantemente obter uma simples resposta. Por que eu, Deus? Após tentar se matar com apenas 8 anos de idade, olha isso, gente, ele tentou se matar com 8 anos de idade. Para você ver como essa barra foi pesada para ele. Para você ver como isso pesava, para você ver como isso era insuportável. Ele tentou se matar com 8 anos de idade. Nick percebeu que com sua fé conseguiria superar todos os problemas que enfrentasse em sua vida. Forte, né? Até me arrepio aqui. Com 17 anos de idade, fundou em português, Vida Sem Membros, uma instituição sem fins lucrativos que visa ajudar pessoas com deficiência física a enfrentar suas limitações. Vocês percebem o que é isso? Uma pessoa que nasceu sem os dois braços e as duas pernas, lutando e buscando ajudar outras pessoas com ele, que passam pelos mesmos problemas que ele. Vocês percebem a força disso? Sabe? Depois de ter tentado se matar com 8 anos de idade, sem os dois braços e as duas pernas, ele cresceu com 17 anos, fundou uma instituição que ajudou outras pessoas como ele. Gente, isso é de uma força tremenda. Atualmente, Nick viaja o mundo todo dando palestras motivacionais sobre como é importante manter a esperança e ter um sentido maior para a vida. De acordo com Nick, todos nascem com um propósito e temos que saber reconhecer nossa tarefa em vida para sermos pessoas plenamente felizes. Forte, né? Então,
Aí ele colocou aqui um comentário, tá? Eu tenho a chance de escolher. Você tem a chance de escolher também. Podemos optar por ser indivíduos que dão importância apenas às decepções e insistem em enfatizar as falhas e as deficiências. Podemos decidir ser pessoas amargas, raivosas, tristes. Ou ao contrário, quando tivermos de encarar períodos difíceis e lidar com pessoas daninhas, pessoas ruins, pessoas que querem machucar a gente, podemos optar por aprender com a experiência e seguir em frente. Assumindo a responsabilidade por nossa própria felicidade. É exatamente isso que eu estou querendo dizer para vocês. A responsabilidade tem poder. Eu não vou nem ficar mais comentando sobre essa história, porque eu acho que por si só ela é forte. Vocês concordam? Tem também, tá um pouco longa, né? Eu sei que tá um pouco longa a live, já tem 1h05, tá? Eu vou dar uma acelerada aqui, para não ficar muito cansativo. Tem também a história aqui que eu coloquei, até para dar uma motivada em vocês, do Chris Gardner. Não sei se vocês ouviram falar. Só respondendo aqui, Valma Macedo perguntou qual é o tema da live. Ela entrou agora. A tema da live é sobre ansiedade, tá? O primeiro pilar para reduzir a ansiedade, tá, Valma? Eu acho que é assim que pronuncia seu nome, tá? Se estiver errado, você me desculpa. E eu tô falando aqui de autorresponsabilidade, que é o primeiro pilar. Então, Chris Gardner, que eu estava falando aqui, talvez você já tenha ouvido falar, ele é nada mais, nada menos do que o homem que deu a inspiração para a criação do filme A Procura da Felicidade. Gente, é um filme famosíssimo, com certeza vocês assistiram esse filme. Esse rapaz, só resumidamente falando, ele é hoje um dos caras mais ricos dos Estados Unidos. E a gente vendo ele hoje, não imagina o que ele sofreu. Vocês devem lembrar do filme, ele passou fome, passou dificuldades, ficou na rua, em abrigos com o filho dele, teve que fazer de tudo para conseguir ter uma vida digna. E hoje cresceu, sabe? E só resumindo aqui, ele costuma dizer, se eu conseguir, gente, com todas as dificuldades da vida, com tudo indo contra a minha vida, se eu conseguir, você também consegue. É isso. E ele fala, nunca deixe ninguém te dizer que você não pode fazer alguma coisa. Ouviu, né? Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Ou seja, pessoas frustradas. A gente encontra muitas pessoas frustradas na vida. Se a gente for na ideia delas sempre, a gente vai para o mesmo caminho que elas. Então você não é obrigado a seguir a mesma ideia da pessoa. Você não é obrigado a seguir uma vida ruim, como as pessoas seguem também. Se você quer uma coisa, corra atrás. Essa é a mensagem do Chris Gardner. Tá? Agora eu vou entrar aqui na fase final, tá, da live. Todo mundo tá acordado aí? Vamos lá. Fala pra mim aí pelo menos um oi. Fala pra mim alguma coisa. Vamos lá. Tem o pessoal aqui assistindo ainda. Eu sei que tá um pouco longa, tá? Eu até vou tentar aí controlar minha boca, porque é um tema muito amplo, tá? Tô até resumindo bastante aqui as coisas, tá? Falando sério. Mas é um tema muito amplo, um tema que daria aí algumas aulas de vários dias, tá? De várias horas, inclusive. Então eu tô resumindo aqui. E agora eu vou passar para vocês algumas dicas práticas de como aplicar a autorresponsabilidade no dia a dia. Até porque de nada resolve somente teoria, né? A gente quer saber da prática, não é isso? Então me digam aí se vocês estão acordados ainda. Juliana Brito tá bem acordada, as mãozinhas pro alto, legal, Juliana. Cibele mandando um oi. A Pila Brito mandando um oi aqui, ó. A Cibele falando que tá ótima a live, obrigado, Cibele. É importante, é a primeira live que eu faço, então é importante esse incentivo, tá? Muito legal mesmo, obrigado pelos comentários. A Juliana Brito falando que tá show a live, obrigado, Juliana, de verdade. O objetivo aqui é ajudar vocês, tá? Não é simplesmente aparecer aqui, nada disso, tá? Edicléia, talvez tenha entrado agora, Edicléia, mandando um oi. Oi, Edicléia, a gente tá no finalzinho da live, tá? Mas vou ver se consigo, como eu não sei como fica, tá? Essa live, primeira vez que eu faço, eu vou ver se eu consigo disponibilizar ela lá no grupo, tá? Então vocês aí do Insta, se vocês não entraram no grupo ainda, vocês vão lá e entrem no grupo para ver essa live gravada, tá? Se eu conseguir gravar ela, conseguir ter acesso a ela.
Val Macedo perguntando se eu trabalho com PNL. Trabalho com PNL, Valma. Eu não costumo falar muito porque as pessoas não entendem o que é ainda. No Brasil é uma metodologia ainda muito pouco conhecida, sabe? Mas que é uma metodologia poderosíssima. Então eu trabalho sim com PNL, tá? Respondendo sua dúvida aí. Valma perguntou, que grupos que eu quero entrar? No grupo, Valma, vai lá no meu perfil, tá? Ah, desculpa. Não é Valma, é o Wallace. Desculpa, tá? Wallace, eu te chamei aqui de Valma o tempo todo, mas é que no Insta só aparece para mim o apelido. Então, não teve como eu saber, tá bom? Eu não tenho como abrir aqui a foto para saber. Mas, Wallace, vai lá no meu Insta, no meu perfil, quando acabar a live, tem lá o link. O único link que tem lá é o link do grupo. Então, você vai lá e pede para entrar, tá bom? Ó, estão aqui perguntando no Insta se eu posso fazer mais lives sobre ansiedade. Posso e vou, tá bom? Eu vou sim fazer mais de uma live por semana, tá? É essa a ideia. Se o pessoal tiver gostado dessa live, eu vou fazer mais lives e para ajudar realmente, tá bom? Vamos lá, agora para a parte final da nossa live, tá? Que já está aqui se alongando um pouquinho. Vamos para a parte final. O passo a passo simples para ser autorresponsável. Interessante isso, né? Querem saber? Vamos lá? Primeiro aspecto. Primeiro passo fundamental. Não criticar. É um desafio, né? Não criticar. Olha, eu era muito crítico. Eu era muito chato. Eu criticava tudo. Eu ficava me lamuriando. Sabe? Eu tô falando de mim e o William, tá? Na minha vida. Eu era muito crítico. Por que eu falo de não criticar? As pessoas podem falar, poxa, mas nem uma crítica construtiva. Veja bem, o que significa crítica? Crítica quer dizer que você está julgando. Tanto por bem, como é uma crítica construtiva, que as pessoas costumam chamar, né, às vezes, como também por mal, às vezes. Poxa, você quer criticar, quer bater em uma pessoa, quer bater em uma ideia. Isso acontece muito no mercado de trabalho. A pessoa vai lá e critica a sua ideia para fazer ela diminuir, para fazer ela ficar menor, para fazer ela não ser vista. Crítica. Isso é crítica. Pura e simplesmente crítica. Tá? Então você está julgando tanto positivamente, um pouco mais positivamente, quando é uma crítica construtiva, quanto negativamente. Como geralmente são as críticas, tá? Então, não criticar. Como a gente faz para não criticar? Vamos lá. Entenda uma coisa. Se o foco, se a intenção fosse realmente positiva por trás dessa crítica, se ela for realmente positiva, você não vai ter que fazer uma crítica. Não vai criticar a pessoa. Porque se você critica, você está evidenciando o problema. É uma crítica construtiva, tá? É uma crítica. Tá, se é uma crítica, quer dizer que você está vendo um problema naquilo. Não faça uma crítica. O que você pode fazer, que essa é a dica prática, tá? E até só para esclarecer para vocês, por que não fazer uma crítica construtiva também? Simplesmente porque você acaba colocando a pessoa para baixo também. Imagina, aliás, eu vou até mudar, tá? Eu ia falar para você imaginar você chegando e fazendo uma crítica construtiva. Imagina alguém fazendo uma crítica construtiva para você. Ah, esse jantar tá muito gostoso, mas a partir do momento, e vocês sabem bem do que eu tô falando, que a pessoa fala mas, quer dizer que todo o resto não tem tanta importância. Quer dizer que o que vem depois é mais importante. Sua comida está muito gostosa, mas está muito salgada. Ou seja, te colocou para baixo. Já acabou ali com o seu almoço de domingo. Faz sentido isso, gente? Responde aí para mim. Responde para mim. Vamos lá. Eu já fico chateada. Pois é. Entende? Quando as pessoas criticam a gente, mesmo que construtivamente, a gente fica chateado, normal, sabe? Mas, de novo, a pessoa criticou. Cabe a gente saber e entender como levar melhor essa situação. Entende? Vocês se autocriticam muito? Essa é uma pergunta que eu queria que vocês respondessem. Vocês se autocriticam muito? Vocês vão lá e criticam muito os outros? Parem para pensar.
Parem para pensar. Da mesma forma que vocês não querem ser criticados, que é ruim, todos sabem que é ruim, evitem criticar, entende? Comece por você. A gente tem uma verdade fundamental, tá? Uma verdade que eu acredito muito. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Seja a mudança que você quer ver no mundo. A partir da sua mudança, as outras pessoas vão mudar. Porque elas têm que se adaptar a você. Entende? Quais costumam ser os resultados dessas críticas? Hein? Como vocês se sentem com as críticas? Tristes? Abaladas? Para baixo? Chateadas? Com raiva? Querendo que o mundo acabe? Entende? Como vocês ficam com a crítica? Pensem aí, não precisam nem me responder se vocês não quiserem, mas pensem. Agora pensem. Como as outras pessoas se sentem com as críticas? Entende? Então, fechando aqui esse primeiro pilar, primeira dica. Não critique. Ao invés de criticar, vai lá e, dá realmente uma dica focando na solução, não no problema. Lembra, a crítica foca no problema. A dica, se é que a pessoa quer receber essa dica, a dica foca na solução, sabe? Poxa, tá muito legal isso realmente. Você acha que ficaria ainda melhor se fosse de tal forma? Isso é uma dica, não é uma crítica. Você não está dizendo que tá ruim, entende? Vamos só dar uma acelerada aqui para a gente finalizar a live. Olha, quero tudo perfeito. Perfeccionismo também não é positivo. As pessoas colocam como qualidade, nem sempre é, viu? Toma cuidado. Busque a solução. Essa é a segunda dica. É até bem ligada à primeira. Quando a gente critica, a gente foca no problema. Quando a gente busca a solução, a gente vai lá e dá dica. A gente vai lá e ajuda. Entende? E buscar a solução é fundamental. Imagina vocês com ansiedade. Vocês com ansiedade. Se vocês só ficam dentro do problema, da ansiedade o tempo todo, e é normal, porque a gente tem sintomas físicos, a gente tem sintomas emocionais, psíquicos. Se a gente fica o tempo todo nisso, a gente vai só alimentar mais o problema, entende? Eu sei, gente, que é muito difícil, às vezes, a gente sair do problema. Mas é um exercício. A gente tem que perceber que a resposta não está no problema. A resposta está fora do problema, entende? Quando a gente começar a se educar, aí a gente começa a caminhar para fora da ansiedade, tá? Se a gente não consegue enxergar as respostas, se a gente não está fora do problema, consequentemente a gente não consegue enxergar as respostas, a gente vai ficando cada vez mais para baixo. Entende? Percebam, focar na solução é diferente de fechar os olhos para o problema. É diferente, são coisas diferentes. Focar na solução é saber que tem um problema. Lembra que eu falei no começo? Tem um turbilhão lá fora, e eu sei que tem um turbilhão, mas eu também sei que eu consigo superar isso. Como já superei tantas outras coisas na minha vida. Ou seja, sabendo que você consegue superar, você está focando na solução. É isso. Ó, Pila Brito comentando. Eu sempre recebo críticas em relação à educação do meu filho. Isso me deixa muito para baixo. Pois é. É realmente um tema muito sensível, né? O seu filho, você quer cuidar da sua forma, normal. Mas vamos lá, Pila. De novo, autorresponsabilidade, tá? Como é que você pode reagir a uma crítica à sua forma de criar seu filho? Qual outra forma você pode utilizar de reagir? Talvez você possa simplesmente ignorar. Talvez você possa simplesmente agradecer. E não trazer para você isso. Não colocar energia nisso. Entende? Ó, a Lenilda falando. Minha ansiedade me deixa chata e estressada com a minha família. É normal, é consequência, sabe? A ansiedade traz muito estresse pra gente. Então, a gente fica realmente soltando fogo pelas ventas, como dizem por aí. Então, é bom a gente buscar sempre a solução, parar um pouco e falar, beleza, estou estressado, estou ansioso. O que eu posso fazer nesse exato momento para diminuir minha ansiedade? É respirar de uma outra forma? E eu vou fazer uma live, vou gravar alguns vídeos com dicas de respiração, que é muito importante, tá? É respirar de uma outra forma? Essa é a solução?
colocar tudo num papel, para deixar de parar de pensar no problema e colocar no papel para depois resolver um a um, tirar da minha cabeça, é conversar com alguma pessoa em específico. Entende? Esse é o foco na solução. E vocês aí, têm visto mais, vocês têm dado mais enfoque ao problema ou à solução? Hein? É isso aí, meditar também ajuda. Verdade. Concordo plenamente. É uma prática já que eu utilizo, sabe? Que eu sou muito adepto. Já estamos no finalzinho da live, tá? Só tem aqui mais 2 dicas. E depois tem uma surpresa para vocês. Tá bom? Ó. A 4ª dica é: você está no comando. Lembra que eu estava falando da autorresponsabilidade no começo? Que nós temos que tomar o comando, tomar as rédeas da nossa vida? É isso. Para pensar. Sinceramente, você tem se responsabilizado? Perceba a diferença entre responsabilidade e culpa. Você tem se responsabilizado. Se responsabilizar quer dizer assumir. Quer dizer tomar as rédeas de uma atitude, de uma situação, seja o que for. Você tem tomado responsabilidade. Aliás, desculpa, você tem dado mais responsabilidade a si ou aos outros? Será que aos outros? Será que você tem dado o comando da sua vida a você ou aos outros? Para pensar? Será que você está entregando as chaves, vamos colocar assim como uma analogia, uma metáfora até, as chaves da sua vida para uma outra pessoa comandar e dizer como você tem que guiar? Será? Para pensar. Será que você tem colocado mais o peso? Que a responsabilidade também traz um peso. A gente sabe que ser adulto é isso, não tem outro jeito. Mas será que você tem colocado mais esse peso nas costas de outra pessoa do que na sua? Para pensar. Que a partir do momento que você coloca os problemas também nas costas de outra pessoa, você também coloca também a responsabilidade de buscar uma solução ou não. Entende? E aí você fica naquela, poxa, mas eu não consigo ver a saída. Será que você não está buscando a saída em outra pessoa? E não em você? Pensa nisso. Tem até uma razão aqui, eu vou ser bem rapidinho, tá bem breve nisso. Tem um estudo que diz que isso tem uma razão de acontecer às vezes. E eu não quero que você pegue essa razão como uma justificativa, tá? Para você se abraçar a isso e continuar assim. Se você quer viver sem ansiedade, você precisa realmente tomar as rédeas. Lembra, né? Então, eu vou te explicar aqui uma razão, tá? Um estudo que tem um motivo por detrás disso, mas que nada nos impede de mudar isso, ok? Quando criança, quando bebê, quando recém-nascido, nós temos aí necessidade de nos alimentar. E nós não conseguimos o alimento por conta própria. É óbvio, todos sabem disso, né? E a gente começa a aprender as coisas desde aquela época, desde alguns meses de vida, alguns dias de vida. A gente já começa a captar alguns sinais. Tanto sinais sonoros quanto sinais visuais, expressões, gritos, objetos. A gente começa a aprender como funcionam as coisas. O ser humano já nasce com uma capacidade de aprendizado muito grande. E a gente passa toda a vida tendo essa capacidade. Até por isso que a gente aprende muitas vezes a ter algumas doenças. Eu vou falar disso em algum outro vídeo, algum outro dia, tá? Mas tenha isso em mente. Voltando aqui para a questão da infância, de quando recém-nascido. Quando recém-nascido, a gente começa a reparar que ao chorar, ao ficar doentinho, que é uma consequência aí de baixa imunidade, ao ficar doente, a gente começa a reparar que chorando, que é como a gente tem para pedir socorro, pedir ajuda, a gente recebe amor dos nossos pais, a gente recebe atenção. E a atenção é amor, gente. A gente recebe a atenção dos nossos pais. E isso faz com que a gente perceba, poxa, eu chorei essa vez? É uma coisa que não é racional assim, tá, gente? Mas é uma coisa que fica aqui no subconsciente e que a gente começa a agir por instinto.
Esse acaba sendo um instinto, virando instinto, tá? Eu chorei, eu tava doente, eu chorei. Eu tive a atenção e o amor deles. Eu melhorei, a atenção diminuiu. Consequentemente, a minha visão de amor também diminuiu. Eles não estão me amando tanto quanto antes, entende? Então, eu vou chorar mais. Simples assim, eu vou chorar mais. Vai lá e chora. Por isso tem muita criança que chora muito e tal. Ela tá percebendo que ela chorando você dá atenção. Entende? Faz sentido? Tem muitas mães aí que podem até confirmar isso ou não. Com o passar do tempo, a gente começa a reparar que isso sempre acontece. Sempre quando a gente chora, a gente recebe atenção. Então, esse estudo diz que a gente acaba levando isso para a vida. Então a gente começa, até tem muito aí, tem alguns comentários no começo da live que condizem muito com o que eu vou dizer agora. A gente começa a buscar essa atenção, esse amor, de forma não tão legal, não tão saudável. Sabe? Se lamentando muito, falando muito de problema. Entende? Então, isso acaba prejudicando muito. Isso acaba colocando a gente fora das rédeas da nossa vida. Sabe? E perceba que tem aquela coisa. Você já deve ter visto isso, né? Você está comentando sobre o seu problema de ansiedade com alguém. Com um amigo. Com uma amiga. Tem bastante mulher aqui assistindo, né? Você comenta, tô muito ansiosa, tô sofrendo muito, não tô conseguindo dormir, etc. São problemas reais da ansiedade. O que sua amiga vai lá e te fala? É bem comum acontecer isso? Puta, amiga, você tá com esse problemão, mas e eu que tô com um problema XYZ lá em casa, tá uma bagunça, meu marido não para de brigar comigo, não sei o quê. Acaba rolando, por incrível que pareça, uma competição de problemas. Por quê? Isso vem até desse exemplo aqui, desse estudo. Lá na infância, tinha doença, que era um problema, você chorava, falava sobre, recebia atenção. Ou seja, problema é igual a atenção, entende? Faz sentido? Então as pessoas começam a competir sobre problemas. Eu tenho um problema tal. Não, mas tem um problema tal que é maior que o seu. Não, mas o meu problema, veja bem. Entende? É uma loucura mesmo. É uma loucura. Mas presta atenção como uma coisa se conecta na outra. Gente, as coisas têm um porquê. Compreendam isso, as coisas têm um porquê. A Sibeli perguntando, como lidar com pensamentos negativos que querem comandar muitas vezes as nossas vidas? Como lidar? O primeiro passo, eu vou fazer um vídeo somente disso depois, tá até programado aqui. O primeiro passo é parar, respirar e pensar. Eu tenho que realmente pensar assim? Essa é a única alternativa? Tem alguma outra forma de pensar que é mais saudável para mim? Que vai me trazer resultados melhores? O que esse pensamento negativo está me trazendo? Está me trazendo mais benefícios ou mais malefícios? Pensa nisso. É o primeiro passo, se questionar. Tá acabando, tá? Tá no finalzinho. Vocês entenderam a questão de você estar no comando? Você parar de colocar o comando em outra pessoa, parar de buscar como referência de comando, como você buscava nos pais antes, em forma de amor, demonstrando um problema, né, buscando que eles resolvam um problema em forma de amor, demonstração de amor. Então esteja no comando. Esteja no comando. É muito mais fácil resolver os problemas quando você está no comando. E você consegue resolver quando você está no comando. E eu aposto que vocês já passaram por muitas situações. E hoje, com esse vídeo, talvez, vocês percebam que por não estar no comando, vocês não conseguiam resolver essas situações. Tá? Tem um caso aqui, gente, desculpa, tá? Eu falei que ia comentar, que eu ia responder os comentários só no final, mas tem uns casos que estão encaixando muito bem aqui no tema. É até importante para vocês saberem. Lenilda Gama, tá? Falando aqui. Mas, William, minha ansiedade é por isso mesmo, porque eu tenho as rédeas de tudo e eu resolvo tudo na minha casa. Meu esposo é muito novo e sem grandes expectativas de vida, então eu preciso resolver tudo, principalmente a parte financeira. Lenilda, perceba o seguinte, tá? Ouça com carinho e com amor o que eu vou te falar. Eu não tô aqui pra criticar, nada disso, tá? Mas é só realmente para você ver de um outro aspecto. Veja de fora a situação. Será que você precisa realmente assumir tudo? Será? Eu compreendo que o seu esposo não tem muitas expectativas de vida. Mas será que não há formas de você ajudar a despertar isso nele? A gana, a vontade de viver, para compartilhar as responsabilidades contigo? Será?
Isso da sua parte é ser responsável. Veja bem, você é muito responsável em relação a várias coisas. Você assume muitas coisas, até demais. Só que ao mesmo tempo você tira dele a responsabilidade. Perceba que, falando agora da parte do aspecto psicológico, quando você tira do homem, aliás, talvez você nem tenha tirado, talvez ele já não tenha desde sempre, tá? Coisa que eu acho que pode ser. Quando você não dá para o homem, não, entre aspas, exige dele uma responsabilidade, homem, sexo masculino, tá? Os homens precisam disso, nós precisamos disso. Quando você não coloca nele responsabilidade, ele não amadurece. Talvez a mãe dele, eu não sei, pode ter acontecido algum motivo, pode ter acontecido alguma coisa, pode ter motivos para isso, tá? Talvez a mãe dele não tenha conseguido despertar isso nele, a mãe, o pai, enfim. E hoje ele está dessa forma, entende? Mas isso não, você está disposta a realmente colocar todo esse peso em você por conta de talvez uma informação ou uma crença que faltou na infância dele? De novo, não estou dizendo para você se separar, nada disso. Eu estou dizendo que busque ajudá-lo a despertar essa expectativa nele para ele compartilhar com você. É justo você carregar uma casa inteira sozinho? Eu não sei dizer. Talvez você ache justo, tudo bem, sabe? Tudo bem. Eu não estou aqui para julgar o que é certo e o que é errado. Eu estou aqui para tentar ajudar vocês. É justo? Você compartilhar, você cuidar de uma casa toda? Da parte financeira, talvez dos filhos, não sei se vocês têm filhos, tudo. Entende? Talvez compartilhar, não sei se a parte financeira, mas talvez afazeres domésticos, enfim. Isso também é autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, Denilda, é cuidar de si mesmo. Também. Sabe? É preservar a si mesmo. Dessa forma, o que está acontecendo é que ele está vivendo a vida da forma com que ele foi ensinado, da forma como ele aprendeu, e que não está te fazendo bem, não está sendo saudável para você e talvez para o casal. Talvez ele não esteja sofrendo tanto com isso. Se você está sofrendo, busque ajudá-lo. Busque conversar com ele. Explique o quanto é importante para você que ele mude, que ele busque ajuda, que ele faça alguma coisa diferente, entende? É isso. O último pilar, tá? Temos aqui 1h30 de live, bastante coisa, tá? Nas próximas eu prometo ser mais rápido, mais sucinto, mas algumas questões surgiram aqui e acho que vocês perceberam que são importantes a gente responder, porque às vezes até são dúvidas comuns, tá? Por último, aprenda com os erros. Você já deve ter cometido erros e vocês depois ficaram remoendo, ficaram imaginando que esse erro sempre se repetiria, sempre te caçaria durante a vida toda, iria atrás de você. Mas será que isso quer dizer que você aprendeu com o erro? Ou quer dizer que você está remoendo o erro? Quando você é autorresponsável, até em relação aos erros, você vai lá e assume. Eu realmente errei. Ou realmente erraram comigo, que seja, sabe? Eu errei ou erraram comigo. Aconteceu. Ok. Mas e agora? O que eu faço com isso? Eu vou deixar isso comandar minha vida? Eu vou deixar isso me levar para baixo? Então aprenda com os erros. O que eu posso tirar de positivo? Desse erro que foi meu ou desse erro que foi de outra pessoa, mas que também me impactou? O que eu tiro de positivo disso? O que você tira de positivo? Isso é aprender. É tirar algo de positivo. Diferente de remoer, de carregar, de colocar como um fardo nas costas. Tá legal? Os erros, gente, vocês sabem. Vocês têm uma vida, vocês estão vivendo e estão ali percorrendo e batendo a cabeça, aprendendo. Normal, todos nós fazemos isso. E os erros acontecem. E eles são necessários para a gente crescer, para a gente evoluir. É preciso que hajam erros para a gente aprender. Tem vezes que a gente não aprende com exemplos positivos. Tem vezes que a gente só aprende com os erros. E é normal, faz parte do ser humano. Vocês conhecem aí algum ser humano? E se vocês conhecerem, me apresente, por favor. Conhecem alguém que nunca errou? Atire a primeira pedra, né? Não é assim? Todos erram. Todos erram. Mas ninguém é obrigado a carregar um erro.
Ninguém é obrigado a viver a vida remoendo. Você pode aprender com isso. Faz sentido para vocês? Ninguém vem com manual de instruções. Nem para saber lidar consigo mesmo. E a gente não aprende isso nas escolas. Nossos pais não ensinam a gente porque também não aprenderam. Ninguém ensina pra gente como viver saudavelmente, como controlar as emoções, pensamentos, etc. As pessoas não fazem isso. E que bom que, assim, hoje eu agradeço, porque eu convivi com muitas pessoas que eu pude aprender que realmente há como fazer diferente, que realmente há como você viver de uma forma mais positiva, melhor, sabe? Isso não quer dizer ignorar os problemas, isso quer dizer resolver os problemas e seguir a vida, sabe? Ser feliz, em resumo. Ninguém vem com manual de instruções. Então a gente não é obrigado a saber lidar conosco, inicialmente, tá? E com os outros. Mas, se a gente quer ser feliz, a gente precisa sim aprender a, pelo menos, conviver conosco. Né? Aprender a lidar com sentimentos, emoções e pensamentos. É o fundamental. Pessoal, eu tenho um desafio para vocês, tá? Por ter sido uma live muito longa, bastante gente foi saindo, né, com o decorrer, porque tem os afazeres, tudo. Eu tenho um desafio para vocês. Eu vou colocar esse desafio, pessoal do Insta, eu vou colocar esse desafio lá no grupo, tá? No nosso grupo. Então, se você não faz parte ainda do grupo, vai lá. Tem um link na minha bio, no meu perfil aqui no Instagram. Entra no grupo e o desafio vai estar lá. É um desafio importante. Gente, eu como um coach, e o coach tem muito disso, ele traz pra gente algumas tarefas. Se a gente quer evoluir, se a gente quer alcançar alguma meta, como eu acredito que vocês queiram, vencer a ansiedade, viver uma vida mais tranquila, mais em paz e feliz, a gente precisa fazer algumas ações, ter algumas ações práticas. E é esse o intuito do desafio. Eu vou colocar lá as instruções do desafio no grupo, tá? Mas, resumidamente, é o seguinte. De forma autorresponsável, eu quero que você responda lá no grupo, para que todos vejam o que você aprendeu com tudo que você viveu e que você ainda está vivendo. O que você aprendeu? Lembra, não é remoeu, não é carregou como um fardo. O que você aprendeu? O que de positivo você aprendeu, sabe? Por mais que esteja com 1000 problemas, por mais que a ansiedade tome conta de 24 horas do seu dia, o que você aprendeu com tudo isso de positivo? Gente, tirar coisas positivas dos problemas é um passo fundamental para que você saia dele, para que você saia do problema. E para que, como consequência, você alcance seus objetivos. Eu sei que ninguém está aqui para viver a ansiedade. Esse não é o objetivo de vida de ninguém. Por isso que esse desafio existe, tá? E como segundo desafio, você se lembrar de algo que costumava te causar ansiedade. Pode ser atitude, comportamento, sentimento, tá? Seja seu ou de outra pessoa. E o que você pode fazer, você, não os outros, tá? Você pode fazer daqui para frente para mudar isso. Esse é o desafio. Eu vou colocar no grupo, tá? E eu falei que teria uma surpresa. A surpresa é a seguinte. Eu vou sortear 2 vagas para processo de coaching individual comigo, tá? Totalmente grátis. É um processo de coaching via Skype, tá? É um processo que eu não só utilizo o coaching, que é uma coisa mais racional, como eu utilizo ferramentas terapêuticas também, que abordam muito o aspecto emocional. Então, ajuda a gente a sair das travas que a gente acaba se deparando com a ansiedade, tá? Então, esse é o meu processo de coaching. E eu vou sortear 2 vagas para o processo de coaching individual comigo, de 6 sessões, tá bom? O pessoal comentando, eu quero, que legal que vocês estejam interessadas. O objetivo desse processo de coaching é realmente ajudar vocês a caminharem rumo ao objetivo que vocês tenham, sabe? Consequentemente, reduzirem, ou quiçá, eliminarem a ansiedade, como eu já consegui, tá bom? Como vai funcionar esse sorteio? Eu vou pegar o nome de todos os participantes, desde lá do começo, tá? Muitos entraram e saíram, e eu entendo isso, porque as coisas vão acontecendo, a gente tem que preparar jantar, tem que cuidar dos filhos, muitos de vocês têm filhos, e cuidar das outras coisas. Então eu vou pegar, por isso que eu pedi, tá, para vocês, e é até interessante falar, se vocês estão aqui vendo ainda, não estão no grupo, ou não colocaram lá o nome, a confirmação no evento da live, como realmente confirmar o que vão no evento,
coloquem agora, porque é por lá que eu vou extrair os nomes dos participantes desde o começo da live e vou sortear essas 2 vagas, tá bom? Pretendo fazer isso hoje, no fim da noite ou amanhã. Eu vou colocar um vídeo sorteando, tá? Para vocês verem que tudo foi feito certinho, tá bom? Gente, desculpa aí mais uma vez pela live longa, tá? Só que tem assuntos que exigem isso. E a live finaliza aqui. Espero que tenha sido útil para vocês de alguma forma. Eu só quero um último comentário de vocês. Vocês gostaram? Eu devo continuar fazendo a live para vocês? De outros temas, que seja? E aí, o que vocês acharam? Para finalizar a live aqui com chave de ouro. Só para eu realmente ver aqui, até se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dica, para eu ir implementando aqui, porque foi a primeira live, né? Com certeza aí tem algo para ser ajustado. Rosilda, boa noite. Estamos aqui no finalzinho da live. Eu não sei se você pegou aqui o começo da live em outros momentos, tá? Antes, mas estamos aqui no finalzinho. E vamos fechar aqui, tá? Com chave de ouro. Eu vou tentar, se você não está no grupo do Facebook, entra lá, porque eu vou tentar salvar essa gravação para deixar disponível para o pessoal assistir com mais calma, tá? Ó, o pessoal comentando aqui, que legal, fico muito feliz. Juliana Brito comentando que quer. Adriana Andrade, só pode chegar agora. Adriana, eu vou tentar, como eu falei até aqui pro pessoal do Instagram, eu vou tentar salvar essa transmissão de vídeo, essa live, para colocar lá no grupo, tá? Como eu nunca fiz live, eu não sei se dá. Talvez dê. Eu vou tentar fazer isso. Juliana falando que foi maravilhoso. Obrigado de coração. Gratidão mesmo, Juliana. É importante porque me motiva. Isso motiva a gente. Lógico que motiva, sabe? E motiva a gente a produzir cada vez mais conteúdos legais para vocês. Sabendo que tá havendo aí um resultado, sabe? Bem legal. Obrigado mesmo, tá? Niquinha falando que gostou. Edivânia falando que com certeza que eu devo continuar. Obrigado. Fernanda falando que gostou. Lenilda dando os parabéns, falando que amou. Adriana falando que dá sim. Gente, brigadão mesmo, tá? O pessoal do Instagram também, vocês estão vendo pelo Instagram, obrigado demais, tá? Essa primeira live é um marco, porque é a partir dela que a gente vai... E é um compromisso meu, que fique registrado aqui, tá? Eu vou fazer de tudo para salvar essa gravação, mas que fique registrado, é um compromisso meu compactuar com vocês em relação a gente reduzir, no mínimo reduzir a ansiedade, tá bom? Eu quero que vocês corram junto comigo e eu vou correr junto com vocês nesse sentido, nesse rumo, ok? Vamos juntos? Me despeço de vocês aqui com um forte abraço, um beijão e até a próxima live que eu vou colocar no grupo que vai acontecer logo mais, tá bom? Um grande abraço, um beijo e até mais.